Saudações fraternas a todos os irmãos de Ideal Espírita que nos ouvem em atividade promovida pelo Centro Espírita Luz e Verdade. Que Deus nos abençoe e os espíritos amigos possam nos guiar para que possamos chegar a um entendimento produtivo ao tratarmos de um tema tão sensível que tem suscitado tantos debates por toda a sociedade. Hoje, tentaremos abordar de modo suficiente o tema preconceito. Há muito o que dizer, há muito campo a se desenvolver sobre o assunto. Desde já, pretendemos apresentar uma visão geral, do ponto de vista construído, baseado na nossa crença espírita. Com as noções principais apresentadas, nunca deixando de lado as palavras de Cristo, acredito podemos nos posicionar diante de tema tão complexo. Analisando o tema preconceito, dino-lo como sendo um pré-conceito, um conceito prévio, um conceito previamente concebido a uma determinada situação, sem conhecimento ou análise cuidadosa e profunda dos fatos e circunstâncias. É uma postura ou decisão tomada sem antes verificar todas as condicionantes da ocasião. Preconceito, na definição dos dicionaristas, é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, sem fundamento sério ou imparcial. É uma opinião desfavorável, um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. É uma intolerância. Percebe-se na definição que estamos com um tema essencialmente negativo e que certamente devemos combater com as armas que possuímos. Nos tempos atuais, mais e mais observamos casos tristes de exteriorização do preconceito das pessoas em diversas situações. Apesar de execráveis, tais situações servem para a reflexão coletiva e, ainda mais importante, um posicionamento do indivíduo e da sociedade, provocando uma transformação das opiniões acomodadas e, como consequência, um aprimoramento moral do ser e da humanidade. O preconceito surge na tentativa de se interpretar o desconhecido ou estranho, fazendo-o de forma precipitada, egoística, estouvada e inconsequente. Vamos ver quais as origens do preconceito. Podemos listar algumas, consideradas as principais. O preconceito provém de uma tendência à generalização, tomando o todo por uma experiência particular ou pontual. É quando, por exemplo, concluímos da qualidade de uma instituição de ensino, tomando por base a análise de apenas um aluno daquela escola. Provém também dos valores aprendidos pela sociedade. Vemos crianças pequenas brincando misturadas, indistintamente, felizes por estarem juntas, sejam elas quem forem. Após pouco tempo de crescidas, elas não se juntam mais com tanta facilidade, sendo separadas por gênero, pela raça, pela religião, pela condição social ou qualquer outro motivo. O preconceito é revelado também como um comportamento atávico do espírito, posicionamentos surgidos em vidas pregressas que persistem na presente encarnação. A origem primeira do preconceito não são outros senão os grandes monstros, as grandes chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Kardec, no livro Obras Póstumas, nos apresenta as seguintes considerações sobre isso. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens.
desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos. Cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo esta satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que seja, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Sem a preexistência da alma, o homem é induzido a acreditar que Deus, dado crer em Deus, lhe conferiu vantagens excepcionais. Quando não crê em Deus, rende graças ao acaso e ao seu próprio mérito. Daí decorre o pensamento de superioridade que a pessoa experimenta sobre quem quer que seja, diferente de si. É inferior àquele que não pertence à mesma família. É inferior àquele que não teve a mesma educação. É inferior àquele que não teve a mesma origem, àquele que não tem a mesma raça, àquele que não tem a mesma cor de pele, cultura, costumes, posição social e tantas outras coisas que só o orgulho encontra base para justificar. Antes de prosseguirmos na pormenorização do assunto, cabe-nos recordar alguns aspectos básicos da doutrina espírita, que, sendo espíritas, cremos como verdadeiro e aplicamos às nossas vidas. Essas noções são importantes para o aprofundamento do tema que estamos tratando. Como nos ensina Kardec, um desses princípios é a imortalidade da alma. Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. Como espíritos, já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. Então, somos espíritos e o nosso corpo mais não é que um caro instrumento que utilizamos para a nossa manifestação e interação no mundo material. Outro princípio importante a recordar é a pluralidade das existências. Cada um de nós recebemos de Deus a possibilidade de se desenvolver, evolucionar, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, como um aluno na escola, passando de uma série para outra, através dos diversos cursos. Essa evolução requer aprendizado e o espírito só pode alcançá-la de forma efetiva encarnando no mundo, quantas vezes forem necessárias para adquirir mais conhecimentos através das múltiplas existências e múltiplas experiências da vida. A reencarnação, portanto, permite ao espírito viver inúmeras existências no mundo, adquirindo novas para se tornar melhor, não só intelectualmente, mas, sobretudo, moralmente. Assim sendo, a reencarnação como mecanismo perfeito da justiça divina explica-nos por que existe na Terra tanta desigualdade no destino das criaturas da Terra. Dito isto e tendo estes conceitos em mente, voltemos a tratar do nosso tema mais especificadamente. A manifestação do orgulho e do egoísmo sob a forma de preconceito atinge variadas formas. Tratemos somente de algumas. Por exemplo, a chamada gordofobia é a aversão, o sentimento hostil ao corpo com sobrepeso, aquele que se encontra fora dos padrões considerados esteticamente normais e saudáveis. Este é um bom exemplo de preconceito adquirido dos valores indicados pela sociedade.
O que hoje é belo, ontem era considerado feio, não aceitável. Basta lembrar que um ícone da beleza americana nos anos 50, Marilyn Monroe, seria hoje considerada com sobrepeso, seria considerada gordinha, enquanto que nossas top models da atualidade serão evitadas como anoréxicas, como doentes naquela época. Na época do Brasil Império, a gordura era sinal de abastança, riqueza. Tanto é que os grandes proprietários de terra, grandes produtores rurais, eram orgulhosamente vistos com seus ternos, botas e chapéus europeus, exibindo extensa pança, sendo por isso respeitados pelos magros e magérrimos, pobres considerados que estavam assim por falta de condições de se alimentar. Se temos a convicção que vivemos em várias épocas da humanidade, em variadas condições culturais e em vários corpos, é fácil verificar o ridículo desse sentimento, desta opinião, haja vista que se não somos hoje, já fomos gordinhos ontem, talvez até mesmo obesos, e ainda ontem víamos com bons olhos e até mesmo os invejávamos, os que hoje chamamos de uma forma antipática de gordos. Um dos preconceitos mais antigos que existem é o preconceito contra a mulher. Esse tipo de preconceito teve e ainda hoje tem, como consequência, a escravização da mulher pelo homem. É um sinal do atraso e do nível bestial que se encontra a humanidade. É a imposição da força física bruta ao mais fraco. Vê-se a escravidão da mulher, historicamente, em quase todas as culturas. Dentro da Igreja, na Idade Média, houve discussões sobre a natureza pecaminosa da mulher, dado a influência perniciosa de Eva sobre Adão, na prática do pecado original, tal qual descrito no livro mosaico Gênesis. O processo lento e continuado da substituição da força física pela força do direito e, finalmente, pela força da moral, está modificando esse tipo de ato discriminatório contra a mulher. Hoje, espasmos de atitudes reacionárias brutais e insanas, o feminicídio e a violência contra a mulher ainda se apresenta tristemente. As diferenças de tratamento em iguais condições ainda persistem, mas já não são mais aceitas como normais e já são identificadas com mais facilidade. O processo ainda é longo, mas o progresso existe, precisando apenas acelerá-lo. Em O Livro dos Espíritos, na sua questão 201, o professor Rivaio indaga ao espírito de verdade. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Os espíritos responderam: sim, pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. Dessa informação podemos inferir da dificuldade do espírito, ainda no nosso nível, em adaptar-se a essa mudança, a essa troca de gênero, de encarnação para encarnação, decorrentes daí, genericamente, as situações de homossexualidade existente entre nós. De tudo já falado, podemos dizer: se hoje somos mulher, não fomos um dia. Se não somos, no futuro seremos, donde resulta a insensatez de mais um desses sentimentos. Abordaremos agora preconceitos mais amplos, não menos perigosos e deletérios, os preconceitos de classe e o de raça. Ouçamos as respostas do Espírito Emmanuel às perguntas a ele apresentadas e publicadas no livro O Consolador, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pergunta: a denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Emmanuel responde: na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares,
e ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. Agora prestem atenção. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Pode-se retirar das palavras de Emmanuel que não devemos nos orgulhar em termos, em nossa lista de antepassados, títulos nobiliárquicos e nomes famosos na história. Tampouco precisamos nos envergonhar de se ter um parente na história que for outrora um grande criminoso ou facínora. Outra pergunta. Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Resposta. A luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Pouco importa se nascemos dentro dos limites de um país considerado de primeiro, segundo, terceiro ou quarto mundo. O Dr. Zamenhof, alma missionária, criadora da língua internacional auxiliar Esperanto, cunhou um termo e sugeriu que todos os que acreditassem e obrassem pelo bem e igualdade no mundo usassem. Ele propôs o termo romarano para ser usado como identificação da pessoa, não como integrante desta ou daquela nacionalidade. A palavra romarano pode ser traduzida para o português como cidadão do mundo. Antes de ser brasileiro, etíope, americano, europeu ou africano, acima de tudo, eu sou cidadão do mundo. Moro simplesmente no planeta Terra, juntamente com todos os meus irmãos de humanidade. E com relação à pobreza, à miséria, às diferenças sociais, como considerá-las? Vejamos o que diz Kardec em O Livro dos Espíritos na questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? A resposta: não, é obra do homem e não de Deus. Na questão 814, Kardec pergunta: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Os espíritos respondem: para experimentá-los de formas diferentes. Entretanto, a estas provas sucumbem com frequência. E ainda os espíritos comentam: a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá a seus bens e ao seu poder. Então, a riqueza e a pobreza são provas distintas, diferentes. Sendo assim, e considerando que o espírito, para desenvolver-se, deve experienciar todo tipo de situação na carne, decorre que em nossas encarnações já fomos um dia muito ricos, remediados, pobres e miseráveis, de acordo com a nossa linha de desenvolvimento intelecto, moral e espiritual. Como discriminar alguém sem posses,
não cumprindo nosso dever de ampará-los, sendo que já estivemos nessa situação um dia? Ou, no futuro, estaremos talvez em posição até mais aflitiva do que aquele a quem negamos socorro? Apoiemo-nos ainda nos dizeres de Emmanuel na obra O Consolador. A pergunta: como devemos encarar a política do racismo? Emmanuel responde: se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. O racismo é apontado como a justificativa da perpetração de grandes crimes que a humanidade já cometeu. O conhecido Holocausto, atingindo, entre outros, o povo judeu na Segunda Guerra Mundial, e a limpeza étnica, ocorrida em várias oportunidades pelo mundo, tendo como exemplo o genocídio dos armênios, que teve início em 1915 e só foi marcada a data do seu término em 1923, quando houve uma campanha sistemática de liquidação do povo armênio. O racismo contra as pessoas de pele negra vem historicamente do sentimento de superioridade europeia em relação ao povo africano escravizado e deportado de suas terras para trabalharem nas colônias dos países europeus, como os Estados Unidos e o próprio Brasil. É um fenômeno social vindo das diferenças sociais entre as raças desde aquela época vergonhosa e que não se normalizaram mesmo com o fim da escravidão no mundo e do sentimento de desprezo atávico, como já foi explicado, remanescente de outras encarnações passadas. Esse sentimento de superioridade ainda se mantém desde aquela época. Ora, Kardec nos deixa claro que o espírito reencarna onde e como for a ele mais proveitoso. Temos a possibilidade de encarnar até em outros planetas. Com a diversidade de experiências, encarnamos como judeus, europeus, africanos, extraterrestres até. Tudo de acordo com a nossa necessidade de aprendizagem e evolução. Não há raça superior, tampouco cor de pele, cabelo ou olhos que seja de mais ou menos importância para o espírito. Se eu não sou, fui ou serei. Se eu não tenho, tive ou terei. E para os espíritos e também para os espíritas, isso de ser ou ter não tem a menor importância. Hoje em dia, o preconceito, apesar de ser considerado socialmente inaceitável e, em certos casos, criminalmente repudiado, ele ainda persiste na comunidade humana, agora de uma forma ainda mais perigosa e execrável: o preconceito sutil, escondido, escamoteado, fantasiado por diversas justificativas infantis. Precisamos lutar contra o preconceito no mundo. Mas prestemos atenção, não combatemos a violência do preconceito com as mesmas armas que sempre se usou: a revolta, a vingança e a violência. Para se dar um exemplo, um meu conhecido, ao sair de um restaurante, abrindo a porta, percebeu que estavam entrando no estabelecimento duas mulheres, uma delas grávida. Naturalmente, ele segurou a porta aberta para que as duas entrassem, num gesto de gentileza, principalmente porque ambas carregavam várias sacolas. Então, uma das mulheres começou a gritar com expressões de ordem, chavões e palavras ofensivas. Dizia ela que não precisava daquela demonstração de machismo, pois elas eram suficientemente capazes e muito fêmeas para precisarem do favor
de um porco chauvinista e etc, etc. E assim continuou falando. Perplexo, ele assistiu as duas mulheres entrarem no restaurante. Ao passar por ele, a moça grávida, muitíssimo envergonhada, disse a ele em voz baixa: muito obrigada e desculpe. Usemos as armas do Cristo para combater o que quer que seja, conscientes que o aperfeiçoamento e o crescimento do mundo é um processo e que a mudança do mundo depende da efetiva mudança que promovermos em nós mesmos. Combatamos o preconceito na sociedade e, mais incisivamente, os preconceitos que levamos conosco, adquiridos pela educação ou trazidos do passado, com a certeza que todos somos iguais perante Deus. E, nos dizeres de Kardec, todos tendemos para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Para concluirmos nossa conversa, gostaria de ler uma mensagem mediúnica onde podemos ver um espírito que na Terra teve uma posição social inferior, mas, envolto em luz, é na verdade superior àquele a quem obedecia na Terra. É também uma homenagem a todos aqueles espíritos de luz, ilumificados pelas duras provas da escravidão, elevando-se por isso e levados a estarem à direita do nosso Mestre Jesus Cristo. Resgate amoroso. Ele que os comprara, preferia dirigir-lhes a palavra, ainda que os considerasse apenas mercadorias e investimentos. Submetei-vos ao seu Senhor que vos comprou, para garantir-vos a vida de trabalho honrado nos campos de minha fazenda. Comprei-vos a peso de ouro, sabendo que vossos braços nos serão preciosos. Trabalhai com energia e poderão ter vida longa em meus domínios, podendo até ter dispar e tirar filhos para o bem da fazenda e de todos nós. E o feitor tangia toda aquela gente. Para os carros de boi, as crianças e os jovens e adultos seguiam a pé num longo caminho da cidade à propriedade próspera do Senhor. Entre aqueles de peitos nus, descalços e manietados, tristonhos semblantes e desconsolados espíritos, havia uma garotinha, de todo semelhante a todas as outras. Tal menina de olhos baixos, de pele castigada e bem negrinha, de cabelos desgrenhados, tosados toscamente para não se infestarem de piolhos, seguia com os novos escravos a aquisição da fazenda, que iria ser dali para diante sua morada e seu restrito universo. O Senhor, satisfeito, mãos à cintura, vê-os chegando à sua propriedade, distribuídos nos locais a eles preparados. Gostava de falar-lhes para que pudesse causar-lhes boa impressão e algum sentimento de esperança naqueles espíritos ignorantes e facilmente manipuláveis. Assim, os teria maleáveis e facilmente adaptados à vida do trabalho no campo. Muitos deveriam serem usados na lavoura, outros, quase todos, na lavra, e alguns poucos deveriam ser aproveitados na casa grande. Estes deveriam ser treinados em bons modos e limpeza, para que pudessem serem aproveitados nos serviços de faxina, na cozinha e no apoio às mulheres da família. As moças de bom tom e maneiras menos grosseiras poderiam ser aproveitadas na casa, ainda com muito cuidado, com vigilância inicial bem pesada. O senhor, satisfeito, retirou seu chapéu, símbolo de seu poder, pois era um tipo fino, trazido especialmente das terras europeias, que fazia ao portador parecer ter um porte de autoridade irrepreensível. Passava pelas janelas e as via com os dorsos nus, reluzentes ao sol, andando ao trabalho.
Aos poucos, a fazenda volvia à normalidade com o novo lote, adaptando-se ao trabalho, encaixando cada um em sua função. A menina, a princípio, fora mandada para a lavoura. Preparava a terra mais tenra e formava a horta que iria produzir os vegetais necessários à cozinha da casa. Diariamente, após o trato daquela pequena parte do terreno, levava na cabeça o que colhia à cozinha para o preparo do alimento dos senhores e das crianças. Enquanto cuidava em cultivar plantas alimentícias, aproveitava para semear plantas medicinais. Já as conhecia pela mãe, pelo pouco tempo que passaram juntas. E assim, obtinha ungüentos, chás, infusões e medicamentos provenientes da natureza brasileira, de onde obtinha a cura e a melhoria dos males de seus irmãos de infortúnio. O tempo passa rápido como o pensamento. Os anos se sucedem e ela, da horta passa para a cozinha, primeiramente aos trabalhos de limpeza, posteriormente à confecção dos alimentos. E a comida, após o devido aprendizado, saía fumegante, cheirosa e sempre saborosa. O tempo passou ainda mais e suas mãos enfraqueceram e tornaram-se trêmulas. Suas costas fizeram-se curvadas e sua fala hesitante. Muitos ouvidos eram ainda seus conselhos, pelos rapazes mais jovens, arrebatados pela enérgica revolta. Ao Senhor, ainda imponente, o tempo também passou. Ele, de proprietário, tornou-se senhor, após coronel, em seguida político, e fez-se rico, poderoso e cada vez mais orgulhoso. Poucas vezes o senhor ia às cozinhas e, desse modo, pouco havia. Quando este cruzava com aquela insignificante escrava, propriedade sua, sentia um arrepio. A princípio não deu a isso intenção, pois julgava ter sofrido um golpe de ar. Após, ligando os fatos, percebendo que o que sentia relacionava-se com aquela velha, preocupou-se em evitá-la. Ainda assim, cuidava para que ela não passasse por constrangimentos desnecessários, pois assustava-se com a sua presença. E o tempo passou ainda mais. O tempo inexorável fez-se insuportável para o veículo físico de ambos. Ela, em uma noite de inverno, após sentir fortes dores no peito e constante falta de ar, sucumbe. Amanhece o dia e o seu corpo rígido foi encontrado envolto em seus trapos. Aliviado pelo passamento daquela negra que julgava feiticeira, pelo doce olhar que a ele endereçava todas as vezes que o mirava, providenciou inumação distante, dentro da mata do cemitério, bem no meio do morro. Alguns anos após, rodeado pelos familiares, amigos e bajuladores de fortuna, presença certa ao lado dos bem-sucedidos, desencarna envolto nos lençóis de puro linho, ouvido pelo pároco em confissão e recebida a extrema-unção. Na verdadeira vida, afogado pelo nevoeiro, perambula em busca de algo que lhe não norteasse os caminhos. Imundo, fatigadíssimo, com os pés sangrando de tanto andar, finalmente vê, após dias de caminhada e procura, alguém a esperá-lo. Aproxima-se do casebre, de onde parte um aroma delicioso de uma simples sopa de batatas. Assustado e hesitante, na expectativa de manter contato humano e auxílio, percebe o sorriso de uma pessoa e sua voz doce dizendo-lhe: "Seja bem-vindo, aproxima-te se desejares. Estás com fome? Vem, apalpa as pedras e acomoda-te, que eu vou te servir." E ele, quase cego, de joelhos, fundamente emocionado, agradece aquele anjo benfeitor
que salvar a sua vida, servindo-lhe tão delicioso alimento. Divisa tamanha luz que julga ser Nossa Senhora à sua frente. Abaixa-se e intenta afagar-lhe os pés e percebe, límpidos e divinais, os negros pés de sua antiga propriedade. Humildade e serviço sempre, a quem quer que seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos.